Olá, bem-vindos a mais uma edição do FIB Conversa, esse ano em parceria com o Jota. Eu sou Fábio Graner, analista-chefe e de economia do Jota. Estou aqui com a professora Paula Vaz Freire, administradora da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão aqui de Portugal. E ela palestrou aqui no segundo fórum sobre o futuro da regulação, promovido pelo FIB. Na sua apresentação, professora, você mencionou a necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio, não exagerar demais na regulação, mas também não ficar sem regulação. Como que se alcança esse ponto de equilíbrio? Como que se chega lá? Qual é o caminho? Qual é o mapa para uma regulação que seja eficiente para estimular o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, proteja consumidores e a sociedade e estimule a concorrência? Bom, a pergunta é muito interessante e muito pertinente, porque realmente é talvez o maior desafio do regulador. Portanto, não intervir demais por forma a não comprometer a concorrência dos mercados e a inovação dos agentes económicos privados, mas, por outro lado, também intervir no sentido de proteger o interesse público, de proteger os consumidores. Portanto, a nossa principal missão enquanto reguladores em determinadas áreas tem de ser a tutela do interesse dos consumidores. Muitas vezes nós também temos que aprender um pouco por tentativa e erro, e já existe um histórico de movimentos de regulação que têm sido mais firmes ou menos ou mais leves, e portanto a regulação nós temos que ter presente que é sempre necessária, tem que estar sempre presente, não pode de facto implicar custos muito significativos para os operadores económicos, sob pena de comprometer a própria atividade económica. E, portanto, no fundo, o regulador aí não estaria a cumprir o seu papel. O papel do regulador tem de ser fazer uma moldura dentro da qual os operadores económicos possam mover-se e possam desenvolver a sua atividade, mas em respeito por determinados princípios. A forma como nós encaramos esses princípios é evolutiva e muitas vezes, como digo, também vamos evoluindo ao longo do tempo para perceber se uma determinada norma reguladora é ajustada, não é, como é que o mercado reage a ela e, portanto, enfim, tudo isso também exige uma dinâmica da parte do próprio regulador. Quais as principais tendências que a senhora identifica no mundo da regulação? Quais são os principais caminhos aí que as autoridades ao redor do mundo estão identificando para uma regulação mais eficiente? Bom, claramente, e eu tenho maior conhecimento da União Europeia, há claramente uma tendência de simplificar a regulação. Muitas vezes a regulação tende a ter conceitos técnicos muito complexos, a exigir, de facto, da parte das entidades reguladas, muitos custos de conformidade, muitos custos de compliance e, portanto, os instrumentos regulatórios devem ser simples, claros e eficazes. Se nós conseguirmos ser fiéis a estas três ideias, acho que estamos a cumprir um desígnio que é uma tendência que se percebeu e que é transversal, portanto, às entidades reguladoras neste momento. E muito em particular na Europa, que aprovou recentemente, em 2025, os chamados pacotes ómnibus, ou seja, pacotes de simplificação, e, portanto, um deles tem a ver, por exemplo, com exigências de sustentabilidade para as empresas reguladas. Não podemos comprometer a competitividade à custa, portanto, de determinados aspectos. E, portanto, a União Europeia, a Comissão em particular, está muito focada nesse aspecto da simplificação. Outro aspecto, outra grande tendência da regulação será tirar o maior partido das ferramentas tecnológicas e das oportunidades tecnológicas que existem neste momento.
Isso conversa com algo que a senhora mencionou ali no evento, que é a regulação baseada em evidências, né? Sim. Como que a IA ajuda nisso? Como que a senhora enxerga o papel da IA? Ela vai ajudar a melhorar a regulação de fato, porque vai dar mais evidências? E aí eu pergunto também como que regula a IA. Essa tem pouca evidência ainda e como se regula com pouca evidência? Também uma questão muito pertinente. Por um lado, de facto, um regulador, e por exemplo, na área dos seguros, como compreende, há uma multiplicidade de apólices de seguro, uma multiplicidade de empresas que estão a funcionar no mercado, os consumidores de seguros somos todos nós, não é? Portanto, todos temos vários seguros e, portanto, trabalhamos com dados, com um volume estatístico muito grande, um volume de dados que podem ser tratados estatisticamente, e mais do que isso, nós temos que trabalhar porque as responsabilidades das seguradoras são responsabilidades que não se cumprem hoje. Ou seja, uma seguradora, nós esperamos que ela nos auxilie no momento futuro. E, portanto, um regulador desta área, aquilo que tem que fazer é que garantir que a empresa, no futuro, tenha a solvência, tenha a capacidade de pagar danos que eventualmente aconteçam daqui por 5, 10, 15, 20 anos, não sabemos. Portanto, há um conjunto de dados presentes e de projeção desses dados para o futuro que nós fazemos. E fazemos atualmente com os instrumentos que temos ao nosso dispor. Ora, se nós transpusermos toda essa informação, alimentarmos sistemas de inteligência artificial com essa informação, grande parte do nosso trabalho será facilitado. Grande parte, portanto, também um aspecto que tem sido muito evidenciado, tem a ver, por exemplo, com a utilização por operadores ou por pessoas menos escrupulosas dos mercados financeiros para o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo. Está demonstrado que instrumentos de inteligência artificial conseguem detectar movimentos estranhos, por assim dizer. E, portanto, isso permite uma detecção do crime, uma detecção da fraude, muito mais eficaz do que se, de facto, não recorrermos a ferramentas de inteligência artificial. Agora, a sua outra parte da questão é, nós ainda estamos perante algo que cujas potencialidades estão a ser desenvolvidas, enquanto nós estamos a falar, há novos desenvolvimentos em termos de inteligência artificial. Como é que lidamos com algo que ainda não conhecemos bem? A União Europeia tem o chamado Regulamento de Inteligência Artificial, que procura, no fundo, disciplinar o modo como os dados são tratados e o acesso que nem todos podem ter a esses dados ou os resultados desses dados. Por exemplo, também a inteligência artificial não pode ser utilizada ou não deve ser utilizada, e isso o Regulamento Europeu diz-nos isso claramente, para discriminar ou diferenciar. Portanto, como um instrumento de discriminação, e, por exemplo, ao nível dos seguros isso é muito, muito significativo, porque pessoas de determinadas, por exemplo, de determinadas raças podem ter um perfil, um perfil mais orientado a uma propensão para determinadas doenças, por exemplo, do que outras. É legítimo utilizar essa informação para discriminar em função de algo que, de acordo com a Constituição, com valores fundamentais da nossa sociedade, não é permitido? Não. Portanto, o regulamento IA, na União Europeia, já vem disciplinar alguns desses aspectos. Agora, há muita coisa que, pelo desconhecimento ainda das potencialidades da inteligência artificial, não está regulada e, portanto, enfim, vamos andando à medida que as coisas vão evoluindo. Voltando naquele tema da regulação na medida certa, certo. Quais são as métricas que a senhora considera para avaliar o sucesso regulatório e a necessidade de eventualmente se apertar ou se afrouxar uma regulação? Bom, o recurso a métricas é também algo que
delicado, mas é necessário. Por exemplo, portanto, nós temos determinados rácios que são patamares, por exemplo, de estabilidade de determinadas empresas. E, portanto, isso funciona como uma métrica, ao nível dos mercados financeiros, como uma métrica lá está, das tais molduras que têm que ser cumpridas. Portanto, são mínimos e nós sabemos, por exemplo, um rácio de solvabilidade, portanto, um montante de capitais próprios, tudo isso, portanto, são métricas que têm que ser, enfim, aferidas. Por outro lado, nós também temos métricas um pouco ex post, como, por exemplo, o domínio da ação sancionatória. Se nós constatamos que um determinado operador económico recorrentemente incumpre uma norma, portanto, ele não está a fazer, portanto, um verdadeiro compliance com a regulação. E, portanto, isso também é uma sinalização, é uma métrica, enfim, situações, portanto, enfim, menos podem existir, portanto, uma ou outra situação, mas de incumprimento, mas se o incumprimento for recorrente e se tiver como foco um determinado aspecto, nós naturalmente aí percebemos que temos que atuar. Ou que, por exemplo, a regulação, as normas que temos em vigor, se calhar já não estão adequadas. Portanto, ou o operador pura e simplesmente não as cumpre, ou se calhar não as cumpre porque elas já estão desajustadas. E, portanto, isso também é uma reflexão que naturalmente tem de ser feita e tem de ir sendo feita também ao longo do caminho e do percurso da atividade reguladora. Legal, professor, te agradeço muito essa entrevista ao FIB Conversa. Muito obrigada, eu é que agradeço.